Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência nossa do Novo Comércio Cast. A gente está aqui com uma pessoa muito especial na nossa cidade, uma empreendedora, que nós trouxemos para ela contar um pouquinho da sua história. Lembrando que o objetivo do nosso Comércio Cast é trazer experiências de pessoas que empreenderam, né, o seu negócio e que tiveram seus acertos e seus erros. Mas para que esse podcast possa chegar para mais pessoas e que de repente essa informação possa fazer sentido na vida de alguma pessoa, a gente precisa muito que você curta ou compartilhe, porque os algoritmos entendem que dessa forma, né, eles têm que multiplicar essa conexão das pessoas aí. Então é isso, seja bem-vinda, Janice. Muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Novo Comércio Cast. Janice, eu quero até mostrar aqui para ela trouxe um presentinho para nós aqui, ó, Boleria do Bem. Tá aqui, ô Paçoca, nessa câmera? Tá aqui. Espero que gostem. Muito obrigado. E, Janice, conta aí para nós a sua vida, a sua história. Agora é o momento. Agora é a minha vez. Muito obrigada, quero agradecer primeiro pelo convite. É uma grande oportunidade e achei excelente. Tenho assistido, igual a gente estava conversando no começo, tenho assistido e achei ótimo vocês terem essa iniciativa. Porque cada empresário tem a sua história e cada um passa a sua dificuldade, né? Tem os momentos bons e os momentos difíceis. E sabe, o objetivo de montar esse podcast, né? E quando o Emerson e o Lucas aceitaram esse desafio, que, né, é feito por essas 6 mãos esse podcast, porque assim, eu participando aqui do Sindivale, do Sindicomércio, cada dia eu estou encontrando com um empresário e tendo uma troca de informação que me enriquece muito. Aí eu falei, não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que levar para fora. Uhum. E daí, nesse sentido, a gente está buscando aí alguns personagens, né? E hoje chegou o seu dia. Fiquei feliz de ser uma. Conta para nós a sua trajetória, como que nasceu a Boleria do Bem. Depois você estava falando para nós aqui nos bastidores como o porquê do nome também, contar um pouco. Vou contar. Né? Contar, você é formada em gastronomia, nutricionista, o que você é? Eu sou formada em Direito. Eu advoguei por 12 anos, advoguei para dentro de empresa, advogada contratual de empresa, advoguei dentro de imobiliário. E a Boleria do Bem surgiu em final de 2015, na verdade. Eu morava em São Paulo e eu comecei a boleria dentro do meu apartamento. Não comecei a boleria com o intuito de ter uma empresa, não foi esse o meu intuito. Eu comecei a boleria fazendo para mim. Eu queria cuidar da minha saúde. Eu tinha vindo de uma gestação, tinha engordado muito. E na época falava-se muito, tinha muita matéria sobre glúten, sobre lactose, sobre alimentação funcional. E eu comecei a fazer toda essa alimentação dentro de casa. Mas para o meu bem-estar, para mim buscando mais qualidade de vida. E assim surgiu a boleria. Eu fui testando receitinhas da mamãe mesmo, perdi muito bolo e muito pão. Legal. Até que chegou uma amiga de São Paulo e falou assim para mim, por que você não vende? A gente mora aqui no Tatuapé e não tem nenhum lugar que tenha um produto desse. Aí surgiu essa ideia brotou na cabeça. Aí você começou a fazer isso, vender lá? Comecei a fazer degustação dentro de academia de São Paulo. Eu fazia academia na Smart Fit lá, e aí até o Alim, que era um professor de lá, falou assim, Janice, vai ter um evento aqui na Smart, você não quer trazer teus produtos? Apresenta. Eu falei, então eu venho. E aí preparei tudo e fui fazer um evento na Smart. E esse tudo seu o que? Era bolo, pão de queijo? Aí eu tinha, na época, os pães de queijo, o pão de queijo de batata doce chia, que a gente continua com ele. Que é uma delícia. Muito obrigada. Tinha um bolo de laranja, de cacau, um pão de batata doce e o brownie. Eram os produtos que eu tinha na época. E eu levei isso para dentro da academia. Tudo fit, diria Era fit, tudo não? Não, os nossos produtos são todos funcionais, né? São farinhas, não usa farinha branca, não usa conservante. O açúcar que hoje e na época também eu usava, era o mascavo, né? Ou o xilitol, que era adoçado, o adoçante natural. Então, e sem leite, não tinha leite. Então, eu levava esses produtos, sem farinha branca, sem nada, para dentro das academias.
A princípio foi só para apresentar o produto. E aí, no primeiro evento, o pessoal já falou assim, você não posso fazer uma encomenda aqui? Você não me entrega? Eu falei, uai, entrego. Legal. E assim eu fui começando. Então eu fiz Smart, aí aparecia outra na Runner, a gente fiz Runner e fui fazendo evento. Nas academias. Nas academias. E fui pegando encomenda. Então, ainda não tinha o nome. Ainda não, ainda tava pensando como que ia ser. Isso, e aí, morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Só que aí, o que aconteceu? Eu larguei do direito, tá? Quando eu comecei a boleria, quando eu comecei a fazer os bolos, eu larguei do direito porque eu cuidava do meu filho. Que eu tinha um filho pequeno, morava em São Paulo, não tinha ninguém conhecido que pudesse ficar com ele. Então, eu e meu marido chegamos nesse acordo que eu ia ficar dentro de casa, pelo menos por um tempo. Mas pensando que eu ia voltar para o direito. Nunca mais. Nunca mais. E aí eu tenho uma irmã em Uberlândia, que chama Jamile. E a Jamile também estava dentro de casa, cuidando da filha dela, mais velha até agora. E aí a Jamile falou assim, vamos fazer o seguinte, então você atende São Paulo, atende Pouso Alegre e eu atendo Uberlândia. E vamos pensar num nome. E aí nós chegamos no nome Boleria do Bem. E logo que já chegou Boleria do Bem, a gente já entrou no INPI para registrar a marca. Sem nem pensar se ia dar certo ou não, mas o nome, pelo menos, a gente já estava garantido. Na época não era essa logo aqui, não tinha nada disso, era um bolinho com o B da Boleria do Bem, era totalmente diferente. E aí surgiu o nome Boleria do Bem, aí eu já fiz aqueles painéis, né, para levar, folhetinho, aí já tinha o nome, fiz um catálogo no computador de casa mesmo. E aí, isso tudo funcionando em casa, por enquanto? Funcionando em casa, que legal, sim. Né? E aí a Jamile atendia Uberlândia e eu coloquei um WhatsApp, que eu sou daqui de Pouso Alegre, coloquei um WhatsApp do grupo das minhas amigas, falei, gente, estou fazendo aqui uns produtos funcionais, vocês não estão querendo? Estou indo para Pouso Alegre essa semana. Mas daí você fazia tudo em São Paulo ou sua irmã fazia lá também o dela? Ou você... Eu fazia na minha casa em São Paulo e a Jamile fazia na casa dela em Uberlândia. Ah, tá. Cada uma fazia na sua casa. E assim a gente foi. Ela atendia dentro do condomínio lá em Uberlândia, algumas amigas, e eu atendia São Paulo, que era dentro das academias. E aí o prédio onde eu morava descobriu o que eu fazia, que eu fiz, falei para a síndica, tudo. Então eu tinha meus clientes do prédio e Pouso Alegre. Só que Pouso Alegre, a princípio, era para vir de 15 em 15 dias. E aí toda semana eu tinha pedido. Olha. Ah, eu quero. Então aí, falei, nossa, agora eu tenho que atender Pouso Alegre toda semana. Então toda semana vinha de São Paulo. Eu vinha para Pouso Alegre, na verdade, uma vez só no mês. E quem trazia para mim os produtos ou era o meu tio, que morava no Brooklyn, era bem longe da minha casa, ou era um primo do meu marido que morava em Guarulhos. Eu tinha que ir lá levar toda a mercadoria. Eu acordava 5 horas da manhã, assava todos os bolos para vir para Pouso Alegre, tudo fresquinho. Que bacana, nossa. Até então, eu não entendia nada de empresa. Porque, igual eu tô falando, eu era advogada. Então, eu sabia da minha profissão, de empresa não. E eu fui tocando a boleria do final de 2015 dentro de casa e foi até final de 2017 dentro de casa. Que até surgiu o meu cunhado daqui e falou assim para mim, você quer um sócio? Só que vai ter que ser em Pouso Alegre, porque ele é daqui de Pouso Alegre. Eu falei, então, vamos montar a nossa empresa, vamos para Pouso Alegre, então. Só que eu falei, eu tô em São Paulo, você vai ter que tomar conta e uma vez no mês eu vou lá, qualquer coisa eu te ajudo, né? E assim foi, montamos uma cozinha industrial aqui em Pouso Alegre. Foi aquela na Ana Maria ali, do lado da Ana Maria? Do lado da Ana Maria, montou a loja, que a princípio não era para ter loja, era para ter só a fábrica, e para a gente poder vender para mercados, mas aí, como já estava vindo para cá, ele falou assim, vamos montar a loja também, e achou o ponto do lado da Academia então, Ana Maria. Antes de ser um comércio, você foi uma indústria? Fui uma fábrica. Eu tenho uma fábrica até indústria. Hoje, sim. E aí montamos, então, a cozinha industrial e a loja, que veio para o centro. Só que a cozinha industrial era lá no distrito e a loja aqui na Adalberto Ferraz. A loja começou aqui, então, em junho de 2018. Nossa, é nova, hein? Parece que já tem tanta história e sim, é nova. Em junho de 2018. Em outubro de 2018, o meu cunhado saiu da sociedade.
porque ele já tinha uma outra empresa e ele falou que ele não dava conta mais de tomar conta, né? Porque era muita coisa, né? Uhum. E aí, eu que estava fora de Pouso Alegre já há alguns anos, conversando com o Ricardo, com meu marido, que é médico, ele falou, eu tenho oportunidade, eu quero voltar para Pouso Alegre. Então, vamos voltar agora? Aí nós decidimos voltar em janeiro de 2019. Então, em 2019 eu vim e assumi toda a boleria, né? Aí a loja ficou comigo e com a minha mãe, que era ela quem ficava na loja na época. A sua mãe já morava aqui? Já, sim. Minha mãe quem tomava conta da loja e eu fiquei com a fábrica, né? Só que aí, para nossa grande surpresa, né? Tudo aconteceu, que veio pandemia e tudo mais. E com a pandemia foi até bom, porque igual eu falei, eu nunca tive um planejamento de empresa, de não saber nada de gestão de pessoas, que é tão difícil hoje. Nossa, é mais difícil sabendo tanta coisa, aí eu falei assim, agora tá na hora de vamos aprender, né? Tinha que aprender. Então foi a hora que eu comecei a estudar mais, a fazer curso. O Sebrae apareceu na minha vida em 2019, o Sebrae apareceu na minha vida, para a gente ir para aquela Sevar. Nós fizemos parte da Sevar, que é o encontro de supermercadistas. Varejista, né? Sim. E aí nós fizemos parte da Sevar e junto o Sebrae sempre dando apoio para eu ir aprendendo sobre gestão, né? Não sabia CMV e nada mais disso, eu não sabia nada disso e fui aprendendo aos poucos. E hoje tenho, aí depois passando essa época de 2019, aí veio a pandemia, nós tivemos que fechar, né? Ficamos fechados por 1 ano e 2 meses. Fechou a fábrica também? Aí, para eu não fechar a fábrica, eu passei toda a fábrica para Adalberto Ferraz, onde você fala que é do lado da Academia Ana Maria. Ah, tá. Eu decidi fechar a loja. Porque quando eu vim para Pouso Alegre assumir a boleria, eu queria muito que a boleria fosse para dentro de supermercados. Eu achava que hoje não é mais isso que eu acho, mas eu acreditava que para a boleria, a visão da boleria seria bom eu levar essa alimentação para dentro de supermercados onde todo mundo poderia encontrar com mais facilidade. Então eu vim para Pouso Alegre, eu coloquei dentro do Center Box, eu coloquei dentro da rede Alvorada e a gente chegou a atender de redes de supermercados 19. Nossa. Até a rede Ilustre. Né? Uhum. Que na época era o Marquinho, não sei se você lembra do Marquinho, que é o filho do Maneco, ele que me deu a oportunidade de entrar na rede Ilustre. Então, assim, e nós entramos em 19 redes, mais Café de Santa Rita do Sapucaí, mais a cantina do Bilá, lá de dentro da medicina, a gente atendia muita gente. Olha. E então, por conta disso, aí na época da pandemia, que tinha que fechar, ia ter que fechar alguma coisa, não ia ter como a gente continuar nesse jeito, eu decidi fechar a loja e continuar a produção, porque aí eu dava para eu atender ainda as redes de supermercados. Uhum. Então foi assim que a gente continuou a... E hoje vocês estão nas redes ainda? Não. Aí hoje... A visão da boleria é totalmente diferente. Hoje, eu saí de todas as redes de mercado. Na verdade, saímos algumas até durante a pandemia. Por ser uma alimentação saudável, uma alimentação funcional, se a pessoa não experimentar, ainda tem muito na cabeça que o saudável não é gostoso. Então, sem degustação, fica muito difícil para a gente. Então, a gente foi vendo que algumas vendas, igual cidades longe, Passos, eu atendia Passos, Alfenas, Campos Gerais, então eu achava ali, sem ter alguém perto, próximo e podendo fazer isso, as vendas iam caindo. Então foi quando a gente falou com o supermercado, vamos tirando, e aí quando acabar a pandemia, né, quando tudo melhorar, a gente volta a atendê-los. Só que nessa volta, nesse ano fechado, né, nisso tudo que aconteceu, foi muita coisa foi aprendida e a visão nossa mudou muito, muito.
Então, decidimos não voltar mesmo para a rede de supermercado. Eu imagino que para vender para o supermercado, a margem sua deve ser muito pequena, um trabalho enorme, que de repente você vendendo... Sim, né? Aí você colocando no papel, né, realmente a gente vê que a margem é muito pequena, é muito esforço, né, muita coisa para você fazer e o ganho, o lucro, na verdade, é bem pequeno. Mas para eu chegar nessa visão aí, eu bati muito cabeça. Não, e agora o valor agregado é outro, né? Sim. Daí você está com a loja sua ali na Tuani Toledo hoje. Hoje a gente está com a loja na Tuani Toledo, na Prefeito Tuani Toledo, na Via Gastronômica, né? Ali está a loja e está a produção toda no fundo. Ah, saiu então de lá? Saímos. Tá tudo lá agora? Tá tudo lá. Lá é um terreno bom, de tamanho, e foi assim também, ali foi um achado, na verdade, eu falo. Porque quando eu vim para a loja, que eu vim para Pouso Alegre, eu falava, gente, aqui, apesar de ter academia, muito bom tá ali perto, mas é atrás do Bradesco, né? Então, assim, não tem tanta gente, tanto movimento. E eu vendo o público, que aí eu fui estudar o público da loja. Eu estava aqui, então dava para eu estudar o público da loja. Eu vi que nós tínhamos que mudar a loja dali. E aquele ponto, eu passei num domingo à noite, tinha uma loja de piso, não sei se você lembra, chamava Scalenze. Na segunda-feira estava vazio. Eu falei, nossa, que achado. É aqui. É aqui, na entrada da cidade. E aí a gente foi atrás do dono do ponto e o cara alugou, aceitou, mas aí logo já começou a pandemia e eu estava em obra ali, tinha fechado a fábrica, a loja fechada. Então foi um aperto muito grande, foi coisa que eu nunca pensei que a pandemia, fosse passar. A pandemia por foi para aquilo. todo mundo isso, né? Foi para todo mundo. E então assim, aí a boleria a gente tem uma outra visão dela. Temos a loja, temos a produção, né? Não atendemos hoje rede de supermercado. E nesse tempo que eu fiquei fechada, na verdade, foi bom para estudar a loja e a boleria e ver até que o nosso discurso sobre ela estava errado. Então, assim, as pessoas, muitas ainda não sabem o que é boleria do bem. Igual o Paçoca me perguntou agora qual que é o nome, por que é o nome, então eu vou... Fala para nossa audiência aqui, por que boleria do bem? Né? Que eu acho que isso é muito legal, assim, porque o que a gente estava falando, a questão de propósito e de cultura. Então, assim, hoje você tem uma cultura né, diferente do que você imaginou com relação à empresa. Sim. Né, e com um propósito que permanece o mesmo, que não mudou, né? Não mudou, não. Boleria do bem surgiu. Boleria porque engloba bolo, né? Deixa eu até pegar aqui. Vamos ver se a sacola o que ela trouxe. Aqui é um brownie da Boleria do Bem. Tem um brownie que é feito de chocolate 70%. Paçoca, você vai escolher só um só, né? Coitado, Paçoca. Tem um pão de cebola. Um pão de cebola, esse vai pra minha esposa. E Paçoca, você vai ficar só com brownie. Nossa, um bolo de cacau. Esse aqui eu dou metade pra você, só metadinha. Nossa, então, assim, boleria surgiu por conta de bolo, de pão, né? Englobando tudo, porque boleria é panificação, é bolo e é tudo mais, tá dentro de boleria. E o do bem surgiu, igual comentei com vocês, porque a gente quer levar uma alimentação funcional, uma alimentação equilibrada. Eu não te entrego só um pão, um bolo e um brownie. Eu tô te entregando bem-estar, qualidade de vida e saúde. Legal, ótimo. E isso, você comendo os produtos da boleria, você vai ver que ele realmente vai te fazer bem. Não tem nada de farinha branca, não tem nada de conservante, não tem nada de aromatizante, igual o cebola aqui, é cebola mesmo, não é creme de cebola. Nossa, a boca tá até enchendo d'água aqui. Então isso, e toda a junção de todos os insumos que a gente coloca aí, a gente está buscando alguma coisa, um bem-estar mesmo. O que esse pão vai fazer bem para você? Ele é diferente do outro que você compra ali na esquina? Ele é muito diferente. Completamente diferente. Não só de sabor, não só de textura, não é só aí essa diferença. E você falou de farinha, eles não têm essa farinha... Farinha branca? Não, não tem. Nenhum desses produtos. Não tem leite. Não tem leite, não tem farinha branca. Aí hoje a boleria tem uma linha sem traço de leite nenhum e nós temos a com leite sem lactose, né? Porque apesar de... É essa visão que eu quero passar da boleria.
A boleria sendo essa entrega de produtos funcionais. E tem muita gente que pensa que a boleria do bem é só sem glúten e sem lactose, que era esse o nosso discurso de antigamente. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que a boleria é mais inclusiva do que restritiva. A boleria, a gente tira um ingrediente para a gente incluir uma pessoa. Olha. Então, não tem porquê... Dá corte, hein? Ó, a gente, inclusive, a gente tira o ingrediente para incluir uma pessoa. Olha que sensacional. Então, assim, eu atendo você que está procurando por um produto mais saudável, mas eu atendo uma pessoa que é celíaca, que é intolerante, que é alérgica à proteína. E nesses anos todos, que hoje a gente estava comentando, faz 5 anos de Boleria do Bem, eu vi gente com alergias que eu nem acreditava. Claro. Teve gente que chegou que tem alergia a essa embalagem aqui. Eu atendi uma criança de 3 anos com alergia assim. E então a boleria hoje é essa visão que a gente quer passar. Você não precisa ser celíaco ou intolerante ou alérgico para você comer a boleria, comer os produtos da boleria. Você pode só estar em busca de um produto saudável. E é isso que eu quero te entregar. E você está pegando, acho que essa mudança mesmo de mercado, né? Sim. Eu não sou da área, mas assim, pelo que a gente identifica, da minha geração, muitos queriam quantidade e não qualidade. Né? Ia numa comida e pagava assim num restaurante, quanto é? Comer à vontade, R$30. Hoje, às vezes, a pessoa paga R$300 para comer um prato especial lá. E aí, já que você falou de 300 e de preço, eu também vou falar disso. Porque tem muitos clientes, muita gente, os clientes nossos não, mas muita gente que ainda não conhece, que acha que, nossa, deve ser o olho da cara, né? Caríssimo. Não é caríssimo. Se você for comparar até com produtos de dentro de supermercados, os nossos produtos não são caros. Eles estão dentro de um patamar de preço acessível, né? Porque a gente também não quer fazer uma coisa que não seja acessível. Só para quem pode comprar. Só para quem pode comprar. Porque eu tenho muito cliente hoje que realmente não tem uma vida assim, né? Uma condição financeira tão boa e precisa do produto. Então, ele pode pagar por esse produto. E a gente faz, atende muita gente, mas e acrescente, igual você está falando do mercado, hoje eu vejo o quanto tem de gente, e o mais interessante é que a boleria hoje atende mais gente de fora de Pouso Alegre do que de dentro de Pouso Alegre. E como que vocês fazem assim? Vocês entregam ou a pessoa vem buscar? A pessoa vem buscar. E a gente tem sido surpreendido, na verdade, todas as semanas, porque igual semana passada veio uma família do Rio de Janeiro que estava indo para Poços de Caldas e entrou na cidade para conhecer a boleria, porque eles acharam no Google a boleria que tinha essa cozinha inclusiva e tudo mais, e eles queriam conhecer, porque eles precisavam dessa alimentação. A boleria está com Instagram, não? Tem o Instagram. Qual que é? Fala para nós que o pessoal que vai por lá depois de legenda. @boleria do bem. Tem Instagram e tá no Google, tá em tudo. Então, assim, e é tanto que a pessoa achou pelo Google mesmo e jogou lá, né, cozinha inclusiva, e apareceu a Boleria do Bem. Ó, que bacana você falar isso, Eunice, porque assim, eu que estou à frente aqui do Sindicomércio, a gente fala sobre comércio, prestação de serviço e turismo. Então, quando a gente tem assim, uma empresa de excelência, igual a sua, igual tem o Costela no Bafo, lá do Léo, a gente vê que esse produto gastronômico da alimentação, ele traz o turismo. E quando tem um diferencial, imagina o que as pessoas vão poder... No Rio de Janeiro, falando, eu fui em Pouso Alegre. Ou seja, outras pessoas poderão vir aqui gastar no nosso comércio por meio da gastronomia. E daí cabe a nós termos atendimento e produtos com qualidade, né? E ali, eu acho super interessante, sabe? Essa parte de turismo de dentro de Pouso Alegre. E ali na boleria, igual eu falei, Rio, mas a gente atende hoje Poços de Caldas, vem um pessoal de moto tomar café no sábado, que tem um café colonial. Poços de Caldas, Camanducá, Itajubá. Eu tenho uma clientela de Itajubá grande. Monte Verde. Mas não dá conta de atender muita gente? Dá? Quantas pessoas cabem lá hoje? Não, ali sentado cabe 30 dentro da loja. Eu tenho essa preocupação, sabe? Porque tem pessoal de moto para viajar para
Às vezes eu vou em Poços de Caldas para comprar azeite. Aí, ó. Falo, tá faltando azeite em casa. Daí eu vou lá em Poços ou Maria da Fé comprar. Mas é só uma desculpa para andar de moto. Para andar de moto. E eu fico preocupado. Às vezes põe num grupo de moto, aí vem 30 motos, não vai dar conta. Nossa, aí ali hoje eu achava que a loja era grande, tem hora que eu acho que a loja é pequena. Não, mas é melhor assim. Melhor a pessoa ficar na fila eu do acho, que ficar vazio, né? Eu também acho assim, também acredito. E vou manter ela daquele tamanho mesmo. Porque você tem a entrada ali para carro, né? Tem. Mas não pode pôr mesa ali fora. Vamos colocar agora. No final do ano a gente vai colocar umas mesinhas ali que fica... Até fizemos um muro que tem uma árvore com balanço que o pessoal tá parando lá para tirar foto. Que legal. E a árvore foi até... Vou contar a história da árvore também, porque a árvore foi muito pensada para fazer naquele muro. Quem fez foi o Prado Neto, né? Daqui de Pouso Alegre. Tem os quadros dele aqui. Adoro o trabalho dele. E ele foi lá e falou para mim, o que você quer, Janice? Eu falei para ele, eu quero uma árvore. Aí ele falou, uma árvore? Eu falei, quero. Eu quero uma árvore, porque para mim a árvore é o símbolo da vida. Falei, então a árvore vai passar a história daqui da boleria. O tronco, os princípios, a base da gente, que eu acho que se a gente não tiver uma base sólida e firme e pessoas ao nosso lado, né, que dê esse sustento, porque graças a Deus passei por tudo isso, mas eu tenho minha família, tenho os meus pais que sempre me incentivaram, tenho meu marido que me ajudou demais, porque ele é médico, então toda a parte assim dessa parte de glúten, de lactose, ele sentava e me explicava, me dava aulas, né? Então, e tem meus filhos que torcem muito ali, minhas irmãs. Então a gente tem que ter essa base, foi o tronco, foi o que eu pensei. Colocamos as folhas na árvore, falei para ele, você põe folha voando, parecendo um vento batendo, para a gente sentir aquela leveza e a leveza da vida. Falei, o fruto, né, que é o alimento, que é o que nos sacia. Falei para ele, vamos colocar um balanço de madeira aí? Falei, porque o balanço aí a gente pensa também na parte infantil, na nossa parte criança que sentava e balançava e dá para você pensar na vida. Aí foi por isso que surgiu a árvore lá do Boleria. E tá lá no muro, todo mundo batendo foto. Eu vou lá bater uma foto. Você também, viu, Emerson? Pode passar lá e bater uma foto nessa. Não, eu gostei muito da simbologia de tudo. Muito legal. Sim, e a árvore aí tem quem passa, mas depois uma árvore. Pus uma árvore, porque toda árvore tem uma simbologia. Então esse do bem aí é do bem em todos os sentidos. É do bem da alimentação, é do bem da qualidade de vida, é do bem da família, da gente reunir a família, sentar numa mesa e comer. Você vê a correria que é hoje em dia, todo mundo corre. Que horas você senta com teus filhos, com a tua família, pra você comer? Então, acho que assim, essas coisas que a gente fazia antigamente tem que voltar, que seja no domingo, que seja no sábado à tarde, né? E se você tiver um produto saudável que te vai fazer bem, muito melhor. Não, e essa questão da mesa é muito legal, porque você tá falando, a minha esposa um dia falou assim, vou passar lá para comprar o pão de queijo com chia? Com chia, e um bolo. Pra gente tomar um café, ou seja, marca mesmo no horário para falar, ó, vamos tomar um café com esse produto. Então é muito legal. Então assim, a boleria é essa é a mensagem, é a imagem que a gente quer passar. O que eu sinto mesmo é igual eu vi você falando, vou dar um adendo aqui que eu vi você falando com o Marcão da barbearia, sobre Netshoes, sobre compra de fora, que muita gente compra mais coisas de fora do que de dentro daqui do comércio de Pouso Alegre. Isso eu vejo no Boleria. Porque, por exemplo, a gente trouxe para a cidade, eu tenho, igual eu falei, a gente tem uma produção. Minha equipe de dentro da boleria todo mundo tem know-how, é muito qualificado. Eu tenho gente formada em gastronomia, eu tenho gente com curso, eu tenho até pessoas celíacas que trabalham lá dentro comigo. Nutricionista? Então, tenho a nutricionista que me dá apoio lá dentro da boleria, tenho tudo. Então, assim, a gente tem um produto de altíssima qualidade. E eu vejo, igual chegou um cliente meu falando que um médico daqui de Pouso Alegre indicou um produto para ele comprar pela internet. Sem glúten, sem lactose. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, eu tô aqui, eu desenvolvo para você, se você precisar de algum, porque a filha dele tem muita alergia. Eu desenvolvo o que você precisa. Então, assim, eu vejo ainda que as pessoas não têm vamos comprar daqui de dentro da cidade? Vamos ajudar aqui dentro da cidade? Não, vamos comprar de fora.
É o que eu até falei no podcast anterior, e a gente tem discutido muito isso, porque é uma questão cultural. Sim. Uma que todo mundo quer levar vantagem. Sabe? E às vezes a pessoa acha que está levando vantagem comprando de fora, por conta de diferença de 5, 10, 15%. Eu falo que até 15% é tolerável. Passou de 15% do valor que você... Aí você tem que olhar o que é o produto. Se for o mesmo, compensa comprar na cidade, porque esse dinheiro é energia. E essa energia vai circular por aqui. Mas tem essa questão da cultura que a gente está batendo forte aqui no Sindivale, para que apoie o comércio local, cada um apoie o comércio da sua cidade, porque daí a gente vive como comunidade. Eu tive a oportunidade agora de ir no Ractal, e daí eu fui numa palestra de uma empreendedora de favela. Nossa, você vê o que eu aprendi com aquela mulher, né, falando sobre empreendedorismo na favela. E o salário mínimo nessa favela, tá certo que na favela acaba tendo estado paralelo, que é o PCC. Né? Mas tem o que é de ruim, mas eu estou trazendo só o que é de bom. Ali a comunidade tem que gastar entre eles. Então a média salarial na favela onde ela fez a pesquisa é de R$ 2.700. Ou seja, é o dobro de uma cidade de Pouso Alegre, como piso salarial. Então você imagina, mas por que isso? Porque é obrigado a pagar? Não, porque o dinheiro circula ali, a economia circula aqui. Então eu vou pedir para nossa audiência, Janice, para todo mundo curtir, compartilhar e principalmente marcar os médicos. Né? Marcar os médicos. Quem for de Pouso Alegre, marcar os médicos de Pouso Alegre, os nutricionistas de Pouso Alegre, porque o seu trabalho ele é em prol da comunidade, tá certo? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que crescer, desenvolver. Ninguém monta uma empresa para não ganhar dinheiro. Para não ganhar, fechar as portas. O que a gente falou agora no último podcast ser empreendedor é sofrer com propósito, sabe? Todo dia você está passando aperto, mas você tem o propósito. E é justo. Assim. Eu mudei a fala hoje quando a pessoa pergunta para mim, você vende o que, Alexandre? Eu falo, eu vendo qualidade de vida. Como assim? Eu vendo um tênis adequado e uma roupa adequada para você praticar esporte. Sim. Então eu tô dando uma consultoria para você na hora que você for praticar o esporte. Então assim, tô mudando. É o que a gente fala no mundo de inovação, de economia criativa. Sim. A gente precisa fazer o simples, não é buscar só tecnologia. Né? A tecnologia pode auxiliar em muitas coisas, mas mudar, às vezes, a visão do objeto que é a nossa empresa pode fazer toda a diferença para a sociedade. Faz. E inovação, falando de inovação também, a boleria, a gente fala, mas só tem bolo, tem pão. A gente pensou também na praticidade, né? Pensando na praticidade igual eu falei, o dia a dia, nossa, é tão corrido, criança para a escola e tudo mais, vamos fazer uma coisa mais prática. Aí a gente já tinha o pão de queijo, que você conhece, que é da parte congelado. Nisso surgiu as quiches, que são pré-assados e congelados. Comi também. Você já comeu. Uma delícia também. Agora a gente tem os pães pré-assados e congelados, igual esse pão de cebola aqui, mas ele é pequenininho, de 60 gramas, então você coloca ele no air fry ou num forninho, 10 minutinhos ele tá pronto, crocante, quentinho, pra você tomar um café. Olha. E aí, junto, até abrindo uma aspas aqui, e que eu falei que o Sebrae até apareceu na minha vida, quando eu abri a loja, logo depois da pandemia, em fevereiro de 2022, voltou o Sebrae lá para a gente participar daquele ALI, que é um programa de inovação. Que legal. O Sebrae é muito bom, Sim. né? O Sebrae, Sesc, Senac, são instituições que as pessoas têm que... Tem que correr, tem que ir atrás mesmo. Tem que aproveitar. Eu acho que o que mais. a gente puder, né, ter de amparo e de ajuda, vale a pena. E com isso nós desenvolvemos, inovando, um bolo que chama Bebê Prêmio dentro de um pote sustentável, que aí a gente pensou no meio ambiente também, a boleria tem que pensar em tudo, já que é do bem. Bacana demais. E aí nós fizemos um lanchinho, na época eu fiz protótipo, mandei para supermercadista, mandei para cliente meu, para todo mundo experimentar, para me dar um feedback, para ver se estava tudo ok. É um potinho de 100 gramas de papel que vai na air fry, vai no forno, vai no micro-ondas, você faz um bolinho em 3 minutos, tampa e vai para o serviço, vai para a escola, vai para o shopping, vai para onde quiser. Então a gente tem essa linha aí, cada vez mais estamos tentando inovar, porque hoje nosso portfólio já é grande. Agora tem lasanha, Tem lasanha temos lasanha, tem 2 tipos de lasanha. Hoje mesmo está tendo noite da pizza. Ô Hermes, como é que faz? Você não está ficando com vontade de ir lá, não? A gente também está fazendo noites na boleria, já é a 3ª noite. Fizemos porque... Aí o que pensando, toda a equipe pensando junto, eu falo que
Já vou falar da minha equipe, que eu falo assim que gestão de pessoas, igual eu comecei, foi difícil você montar uma equipe. Montar um time, né? Um time que veste a camisa da empresa e está pronto para tudo, também é muito difícil. Passou muita gente trabalhando comigo, muita gente. Mas hoje eu tenho um time formado e um time nota 10. Não deixa eu esquecer, a hora que acabar o programa, eu vou te passar a palestra que nós estamos trazendo sobre time. Só não deixa eu esquecer, senão na correria depois, né, sai todo mundo correndo. Então, a gente sempre falava de fazer alguma coisa à noite na boleria, e aí um dia a gente sentou todo mundo e falou assim, o que vocês acham? Vamos fazer uma noite aqui? E aí igual eu falei, eu tenho uma funcionária lá que tem restrição alimentar, e eu falei para ela, o que você tem vontade de comer? Ela falou assim para mim, eu tenho vontade de comer pizza. Eu falei, nossa, mas então vamos fazer uma noite da pizza. Ô Janice, e assim, o que a gente tem visto, assim, a gente faz muito curso, palestra, e as pessoas dificilmente participam, sabe? A pessoa fala, não tem tempo, não é todo mundo que quer buscar informação. Eu estou colocando algumas coisas para você ir pensando, porque muitas parcerias podem sair desse nosso podcast. E daí o Senac, a gente trouxe 3 eventos de gastronomia, onde o Senac banca todos os insumos. A gente está fazendo ali no Center Box, naquele supermercado dentro do centro, sabe uma cozinha que tem dentro do Center Box? Eu vi, achei super interessante. A gente tem feito lá. Nossa, você vê o diferencial que tem sido? Você trabalha de segunda a segunda, não? Não, a gente trabalha de segunda a sábado. Não, estou pensando porque daí depois a gente pode pensar em algum workshop, alguma coisa que possa até ajudar, levando empresários a conhecerem o seu trabalho. Essa é uma ideia. Eu estou falando aqui porque eu já... A outra... Nós do Sindivale estamos desenvolvendo, deve chegar semana que vem, uma sacola reutilizável. A gente sabe que agora o que está na moda, mas que eu acho que é muito importante, a questão do ISG, que é o ambiental, social e a governança corporativa. E a gente desenvolveu uma sacola reutilizável, no qual você vai ver a estampa do Sindivale, dizendo que apoia o comércio local, e do outro lado vai poder ter um espaço para colocar alguma empresa que queira dividir o custo dessa sacola. E em contrapartida, a gente vai fazer a governança para o empresário na questão econômica. Porque, por exemplo, uma sacola que custa R$5, você pode passar uma porcentagem. Por exemplo, eu vou comprar lá com você isso aqui. Então ficou em R$30. Daí você vai falar para mim, Alexandre, você não quer comprar essa sacola de R$10? Daí eu falo, eu já estou gastando 30, me dá essa sacola. Vou fazer propaganda sua. Só que daí a gente pensou em fazer a questão social. Olha que diferente. Alexandre, você não quer comprar essa sacola? Parte dela vai para a PAI de Pouso Alegre. Aí eu vou falar, então tá, pode pôr aí que eu... Te ajudo. Então eu te ajudo. A ideia nossa é ajudar o empresário com o custo da embalagem, da sacola, né? Ajudar a sociedade por meio de alguma entidade e ajudar o meio ambiente, porque essa sacola não vai ser jogada fora. E fazer um marketing violento das empresas. Então, só para você saber também que se eu tivesse chego a sacola, eu já ia te dar uma hoje, mas ia chegar amanhã ou depois. Muito interessante. Falando de sacola, então eu vou falar das nossas sacolas. Você viu que elas são de papel, mas quem compra com a boleria e leva a sacola na próxima compra, ganha um desconto. Então vai ser essa reutilizável que nós vamos fazer. Sim, isso é uma ótima ideia, viu? A hora que chegar as sacolas, porque a gente fez, igual você está falando, sacola é caro, sacola não é barato, e vai pro lixo, é uma sacola bonita e vai pro lixo. Então a gente fizemos uma campanha mesmo, que o sustentável dá desconto. Que legal, bacana. E aí quem compra e leva a sacola tem um desconto, e aí a gente recebe muita sacola de volta. Então a sacola resolve, tá? Não, e é uma questão cultural nossa mesmo, né? Sim. Você vê, esse dia o Marcelo, lá na época do Natal, a gente comprou os panetones para os diretores. Aí vieram uma sacola grande, a gente tirou da sacola, acabou dando o panetone, que a gente fez uma brincadeira. Aí eu peguei e falei, Marcelo, vou devolver a sacola, porque estão todas novinhas, uma judiação essa sacola, para mim não vai servir para nada e... Né? É judiação. E essa coisa da sacola mesmo sustentável, igual você está falando, eu não sei se aqui em Minas eu não lembro se teve, mas em São Paulo a gente pegou uma época que não tinha sacolas mais no supermercado, que eles tiraram o plástico, né? Aí você tinha que levar em caixa ou na sacola que eles vendiam. Que eles vendiam para você. Então a gente tem tudo é cultura, igual você está falando. A gente tinha que levar a sacola, então você tinha que lembrar.
E eu acho isso muito interessante, até que ajuda nós, empresários, com custo e tudo mais, e ajuda a pessoa também, ajuda o meio ambiente e tudo mais. Acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar. Outro dia foi uma cliente minha e perguntou para mim se eu posso... Ela pode deixar uma vasilha, levar a vasilha dela do pão de queijo para eu não dar na minha embalagem para ela, porque ela tirou isso da casa dela. Então ela não leva sacola, ela não leva nada de embalagem quando ela vai. Ela quer que ela leva a vasilha e a gente coloca lá o pão de queijo e não usa a nossa embalagem, porque ela tirou o plástico, tirou tudo da casa dela. Eles não têm essa... Você está falando sobre... Pelo que eu estou percebendo, você está identificando um nicho seu realmente, né? Assim, o público não é... eu vou vender para o supermercado porque daí qualquer um pode ir lá. Não, eu quero que aquela pessoa entenda o que é meu produto. Entenda. O Eric, que foi o primeiro podcast nosso, ele era de uma agência de publicidade. E ele falou, Alexandre, nas agências eu aprendi o seguinte, que não adianta eu querer fazer a publicidade de uma pequena, vender meu produto para uma pequena, para uma média, para uma grande. Então eu tive que especializar, ou só na pequena, ou só na média, ou na grande. Então saber o nicho para quem está nos escutando é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, eu vou vender tênis para todo mundo, mas tênis tem de R$100 a R$1.500, qual o público que eu quero trazer? Sim. Né? E isso a gente também na loja já identificou, porque, por exemplo, o meu público hoje na loja, o melhor público que compra o tênis mais caro é classe C. Porque o classe C, ele não viaja. Ele tem que comprar o melhor produto onde ele mora. E o classe B e a classe A vai para fora do país, compra lá, né? Ou vai para as capitais e compra. E daí a gente identificou isso. Então é muito legal, muito bacana. Isso também eu fui aprendendo a identificar o público, né? Igual a rede de supermercado, que hoje a gente não está mais, porque hoje o projeto da Boleria é ser uma franquia. Nós estamos já trabalhando nisso. O Marcão também quer ser franquia, então só vão ter franquia de Pouso Alegre. Franquia, Pouso Alegre. Se Deus quiser, a gente fecha já uma loja. E é esse mesmo. Eu vi que é melhor a pessoa ir até a loja nossa e conhecer o produto. Então, hoje, a nossa equipe, se você for lá, você vai ser muito bem recebido. E qualquer um porque é treinado. Vem, seja bem-vindo à Boleria do Bem, boa tarde, boa noite, você já conhece, vou apresentar os produtos, e todo mundo é treinado em saber o que é o produto e a passar essa visão, essa mensagem que eu passei aqui sobre o produto funcional. Então, todos eles têm né, foram todos treinados para isso, para passar isso. Então, na hora que você chegar no supermercado, você não vai pegar o produto da Boleria, você vai ver ali por preço e vai pegar outro, você não vai entender qual que é a qualidade desse produto, qual que é o benefício desse produto. Então, nesses anos, né, 5 anos, eu vi que é melhor a Boleria ter franquias, outras lojas, onde todo mundo vai ter o mesmo discurso, onde todo mundo tem a mesma cultura e todo mundo vai passar para você isso, o que é a Boleria do Bem. Que legal. E tem planos já? Tem data assim? Tem planos, se Deus quiser sair um em São Paulo no final do ano. Nossa, nasceu em São Paulo, tá voltando. Isso que eu achei engraçado. Eu falei, tava aqui, foi para mim. Mas é uma pessoa que conheceu? Aí vai ser de uma pessoa conhecida que está montando a loja da Boleria. E eu acredito muito que depois de outra montada, né, sem ser só a nossa aqui, vai aparecer mais gente. A gente tem muita gente que fala, sabe? Mas igual falar, né, não tá mudando muita coisa. Igual veio essa moça do Rio, falou assim para mim, nossa, o Rio podia ter uma loja dessa. Recebemos uma de São Paulo essa semana, que estava até numa escola aqui em Pouso Alegre, que falou, olha, lá onde eu moro não tem uma loja dessa. Para te falar a verdade, eu recebi um português. Olha. Um homem veio de Portugal, veio visitar algum parente daqui e a filha precisava dessa alimentação e ele foi lá na Boleria porque ele descobriu que era a Boleria do Bem. Falei, nossa, vamos para Portugal. Então, assim, se a gente for, a gente viaja, né? Assim, bom seria se pudesse ter várias, mas se Deus quiser, é muito esforço, é muita persistência. E a franquia? Porque assim, quando a gente fala de franquia, tem todo um processo ainda mais rígido. Você fez a consultoria com quem? Não, a gente não tá... A gente está montando. Foram alguns advogados que falaram sobre manual. É isso que a gente ainda está montando. Manual, essa parte igual esse rapaz, né, de São Paulo. Ele viu um bairro super legal lá de Campo Belo.
e porque tem um público bom pra gente. Então, assim, a gente tá no início, tá vendo, Entendi. né? Vamos montando tudo. Não vai ser uma cafeteria grande igual é a nossa daqui de Pouso Alegre. O projeto nosso de franquia é menor. É uma loja mais para você vender os congelados da boleria, sabe? E quem quiser passar e tomar um café, teria uns bistrozinhos, assim. É um projeto de 35 metros quadrados. Ah, legal. Eu acho que é mais viável até, né? Sim, mais viável, porque até a arquiteta que fez a nossa loja aqui, ela falou assim, você já pensou você montar uma loja dessa em cada canto do Brasil? Quantos você metros vai... tem a loja aqui? A loja tem 150. Nossa. Então, ali é 150, mas o terreno ali todo é 400 metros quadrados. Para trás é toda a produção, né? Então, E essa produção sua grande. pode crescer muito. Pode. Então, e aí toda a produção para atender todas as lojas vai sair daqui da minha produção. Ah, tá. Então ela tem que crescer. Vamos ter que ter um caminhão ela para tem que distribuir crescer, também. se Deus quiser. Então esses são os planos da boleria e eu fico muito feliz na verdade eu fico mesmo muito feliz de ver o tamanho que tá a boleria, porque se você for pensar, eu comecei dentro de uma cozinha de apartamento. Não, e o bacana é que se a gente pensasse, começou em 2015, você 2015, disse, né? Final de 2015, e aí foi indo até agora. Passou por 2 anos de... Passei por pandemia. Pandemia, 2 anos, então 2015, 2023 tem 8, menos 2 tem 6 anos 6 praticamente. anos. Assim, de... E a boleria, na época da pandemia, assim, muita gente até da família falou assim, nossa, fecha, né? Tanta gente vendo as coisas, fecha, não sei o que. Eu falei, gente, eu pensava, eu não posso fechar. Como que eu vou fechar? Eu cheguei até aqui. Aí eu olhava tudo que eu tinha passado, né? Eu falei assim, nossa, cheguei até aqui. E aí eu vou fechar as portas. Falei, e minha equipe, quem precisa de mim, né? Vou fechar, falar tchau. Não Quantas posso pessoas fazer tem na isso. sua equipe hoje? Hoje a gente está com 7. Mas antes da pandemia, a gente chegou até 12. Mas infelizmente eu não pude ficar com todo mundo. Mas e agora crescendo, vai ter que aumentar o time. Na verdade, na época da pandemia, que foi, né, o auge que nós fechamos, eu fiquei com 2 da minha equipe. De 12, eu fiquei com 2. A pandemia eu foi não tinha como, não tinha condição, na verdade, não tinha mesmo, porque tive que fechar a loja, tive que ficar com a produção, tava com a obra lá na Tuani Toledo. Então, assim, era pensar em alguma coisa para não ter que fechar tudo, né? E nós acabamos com 2 no time. Agora veio mais forte. Agora, se Deus quiser, vem Mais agora a gente já aprendeu, bateu a cabeça, estudou, fiz muita coisa nesse tempo. Eu falo do Sebrae, mas eu tive apoio do IF aqui, que na época, sim, Instituto Federal, a Raquel de Belo Horizonte, ela me dava online toda essa parte porque aí a gente teve que ficar de portas fechadas, então teve que aprender a vender pela internet, coisa que ninguém... Isso foi do Instituto Federal que deu essa parte? Instituto Federal. Que legal. Instituto Federal que me deu toda essa parte. E aí eles ensinavam, mexer até no Instagram, a posicionar, o jeito que a gente ia, né, postar, fazer as postagens. Postava todo dia para ver se vendia, não podia ficar de porta fechada sem vender, tinha que vender. E até na época da pandemia, como a gente ficou com a porta fechada ali, eu falo que a gente vai ver em ideias, a gente teve a ideia do Clube do Assinante. Eu lembro. Eu não sei, eu acho que a Paloma era até do Clube do Assinante. Eu lembro, a gente fez. Não, e o que a gente fez também? A gente também fez algumas coisas porque eu também tive que me movimentar e fazer contas personagens, lembra? O Alessandro. O Alessandro, Então, a gente tinha o clube, foi lançado o Clube do Assinante, foi muito legal para a boleria, porque eu falo que o Clube do Assinante, nossa, me ajudou a levantar dinheiro mesmo. E você chega a cadastrar seus clientes? Hoje eu tenho. Eu não tinha também, tá? Hoje eu tenho o sistema, tenho o cadastro dos clientes lá dentro desse sistema. Você viu o Marcão falando, né? Nossa, até vou lá conversar com o Marcão do sistema dele para ver se é o mesmo do meu. Foi muito legal. Mas hoje realmente a gente tem tudo dentro do sistema. E igual ele falou mesmo, sem sistema você não sabe nada da vida ali tua, né? Então hoje tem o cadastro dos clientes, tem o sistema, tem coisa de estoque, tem tudo registrado lá pra gente ver a crescente mesmo, até o produto que vende mais, o produto que vende menos. No começo eu não sabia nada disso. Se você me perguntasse, você vende qual produto seu que você vende mais? Eu não sabia.
E não tem vergonha de falar que eu não sabia, não. Porque isso, na verdade, me ajudou. Eu cresci. Hoje eu sei. Hoje eu cresci, eu entendo a minha empresa. Outra coisa que eu fiz muita coisa errada foi, assim, terceirizar coisas da empresa, sabe? Dentro da gestão. Por exemplo, você vai cuidar para mim da parte, igual o Marcão falou, Excel, das planilhas, não sei o quê. Mas quem tinha que entender disso, de imposto que eu pagava, era eu. Então, não adiantava eu terceirizar. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender a sua empresa, entender como é que funciona, entender os impostos que você paga, porque eu também não sabia nada disso. E depois você terceirizar. E eu fiz o contrário. Eu terceirizei primeiro para depois eu aprender. Mas eu aprendi. Então, hoje eu sei a história da boleria, eu sei a linha de crescimento dela, eu sei o produto que vende mais, o produto que vende menos, o que não compensa vender. Porque, igual o Marcão falou assim, tem que ter o sistema. Porque nisso a gente também viu que a gente tinha um produto lá que a venda dele não era tão grande. E a gente deu uma modificadinha nele lá, acrescentamos outra coisa e pronto. E hoje vende bastante. Olha, tá vendo, Paçoca? Tudo eu já tô, isso. isso aqui tá cheirando de cebola, quase que eu chamei de cebola. Tá vendo a cebola? Que delícia. Então, eu acho que é fundamental você saber tudo da sua empresa, estudar. Mas não é todo mundo que planeja, né? E apesar de ser o certo, né? Você ter um plano de gestão, um negócio lá da sua empresa, não é todo mundo que faz isso, igual a boleria caiu no meu colo, assim, sem eu nem imaginar que um dia eu ia ter uma boleria. Isso é muito legal, porque assim, esse depoimento, se você olhar o OTB também, o Rafa, ele falando, ele sabia fazer hambúrguer, achou que montava a empresa e daí depois ele foi entender processo, né, em gestão, porque ele tem outros sócios e daí esses outros sócios que fazem a gestão. Então é muito legal, que todo mundo vai aprendendo. E as pessoas acham que vão montar um negócio e já vão saber. Né? Sim, e vai saber, mas não, a gente não sabe, mas a gente aprende. Eu acho que o importante é você não... Eu falo isso para dentro da minha equipe, eu falo assim, vocês não falam que vocês não sabem. A gente não pode falar que a gente não sabe, você pode aprender, ué. Você não sabe? Não, você não sabe agora, nesse momento. Então, vamos lá estudar, vamos lá tirar dúvida, vamos perguntar, vamos correr atrás do que a gente pode fazer. Legal. E eu sou muito persistente, sabe? Eu não falo, não sei, larga a mão, vamos fechar. Desiste desse produto? Não, vamos pensar todo mundo. Se todo mundo tem conhecimento aqui dentro, dá pra gente pensar numa coisa diferente, dá pra gente mudar. Igual o Clube do Assinante, foi uma ideia maravilhosa. Ajudou muito, naquela época ajudou muito. Nós até paramos, porque quem fazia para mim era um Uber que estava desempregado. Ele falou, Genice, eu faço para você. Eu atendia Camanducá, Itajubá, Santa Rita, Congonhal, tudo com o Clube do Assinante. Mas é alguma coisa que você pode pensar futuramente também. A gente vai voltar com ele agora, mas agora está mais estruturado, porque igual de aprendendo e de crescendo, essa parte de logística mesmo, eu falava assim, vamos fazer, mas não pensava, né? Peraí, vamos pensar como é que eu vou entregar isso. Então eu ia muito no impulso e hoje não. Hoje, antes de eu fazer, eu tomo preparada. Eu penso, deixa eu ver se eu tenho como entregar, porque aí eu volto, porque senão vou me queimar também, né? A gente pensa assim que não é só vender. Você tem que saber comprar, tem que saber a logística, tem que saber o todo. Tudo, senão você se queima, você, né? Não tem como você entregar. Você fala que você vai ter um produto, mas você não tem como nem entregar, então é melhor você dar uma estudada antes de você voltar. Hoje a gente tem essa ideia de voltar com o clube, até tem muita gente que pede pra gente o clube, e até temos mais produtos hoje em dia, né? Então dava para montar um clube do assinante bem legal e atender uma área aí boa. Que legal. Genice, então chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, correu, hein? 1 hora passou pela cabeça aqui. Queria que você fizesse umas considerações finais aí da sua empresa, uma mensagem final, e a gente agradecer muito a sua participação aqui. E os presentinhos que trouxe, né? Eu que agradeço pela oportunidade. E mensagem, na verdade, eu queria só deixar assim, que o empreendedorismo não é fácil. Mas não é fácil igual qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você tem que ter aquele propósito, você tem que estar disposto a enfrentar o que vem. Eu tinha uma frase na boleria que falava assim, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir.
Então você tem que saber para onde você quer e que venha ventos e tempestades, né? Você tem que, com o tempo, você vai ficando mais forte e tendo a sua persistência, você chega aonde você quiser. Eu acho que nada é impossível. Eu falo muito, até falei isso lá em casa, que o impossível me atrai bastante. Porque lá a concorrência é menor. Então, então eu acho que as pessoas têm que ter a persistência, a força de vontade, aprender a falar menos não sei, né? E correr atrás e realizar tudo que tem vontade. Então essa que é a minha mensagem, porque a boleria para mim hoje é o meu filho. Não cheguei ainda onde eu quero. Tá criança ainda. Tô criança ainda, mas passei por tanta turbulência, por tanta coisa, que eu falo, outro dia foi pro meu pai, que eu acho que eu virei tubarão, falei pra ele. E eu vou chegar onde eu quero, e eu acho que todo mundo que tem força de vontade e persistência chega aonde quer. É isso aí, parabéns. A gente agradece muito, e agora a próxima vez sua aqui vai ser como a franqueadora, né? Foi que montar a próxima franquia. Se Deus quiser. Ano que vem, tá acabando já esse ano, tá. 4 meses. Se Deus quiser, a gente volta com franquias aqui. Obrigado. Obrigada a você.